fazer uma primeira apresentação, então, primeiro agradecendo, né, muito assim a presença de todo mundo, em nome do nosso instituto, o Instituto Begassi, que é um instituto que tem uma formação em psicanálise, né? A gente tem uma formação regular em psicanálise, inclusive estamos com matrícula aberta para esse segundo semestre de 2025. E aí a nossa formação não é uma formação assim de um único autor, né? Então vamos investigar agora, por exemplo, esse semestre tanto a psicopatologia contemporânea na prática clínica, conceito de pulsão, amor, sexualidade, luta e melancolia, mito e política em Freud, repetição e transferência em Lacan, e eu vou dar um curso sobre o Sándor Ferenczi, que é um psicanalista húngaro que foi analisando do Freud e que eu tenho me dedicado a ele nos últimos anos. É, Cara, a Leona tem uma carreira, apesar de ser jovem, tem uma carreira tão longa que eu não vou ler todo o currículo artístico dela, né? Mas é uma atriz premiada, tanto no cinema quanto no teatro. Ela pode falar depois dos detalhes que ela achar importantes, né? Mas eu vou aqui fazer uma breve introdução. Então, antes de passar a palavra definitivamente para a Leona e para vocês ouvirem ela e poderem conversar com ela, eu quero falar rapidinho sobre o Amarelo Manga, a título de introdução desse curso que pensa o abjeto em cena, o abjeto no cinema. Isso do que é o abjeto, a gente vai ver, né? Tem a definição do dicionário e tem a definição da psicanálise. A gente vai introduzindo aos poucos, né? Vamos levar esse curso até novembro, então vamos ter tempo para olhar com calma. Mas eu queria pensar, Leona, primeiro, o que que é o amarelo em Amarelo Manga, e aí até já te provocar um pouco, assim, nesse sentido, né? Porque a personagem vivida pela Leona Cavalli é o corpo que abre o filme. Vocês devem ter assistido, né? Essa era a ideia, de que vocês vissem o filme antes aqui do encontro. E essa abertura do filme com o corpo da Leona Cavalli, com a Leona Cavalli, é uma abertura menos narrativa do que atmosférica, né? Eu diria que essa nudez inaugural, ela não se oferece como uma beleza dadivosa, assim. Assim como no resto do filme, né, a Leona, o corpo da Lídia, né, a personagem interpretada pela Leona, se impõe como uma presença vital ali, no meio de um cenário que range entre o viscoso e o podre, né, o putrefato. Assim, Recife é alguma coisa que fermenta no filme, né? Então ela se impõe como uma presença vital no meio de um cenário meio podre. E em torno dela, ali tem aquelas figuras, né, de um desejo que aparece enquanto sintoma também. Tem um personagem necrófilo vivido pelo Jonas Bloch, né, o Isaac, que é um personagem muito forte também e que contracena com a Leona. Até a gente queria passar uma cena aqui, mas fiquei com medo de esse problema de tecnologia, de não conseguir passar o som ou de não rodar direito para vocês. Então, vamos deixar quieto isso, mas tem algumas cenas muito boas, né, nessa relação entre a Leona, então, que seria essa manga madura, né, esse amarelo de uma manga madura, então, o que é saudável, esse desejo de um corpo em flor, com o desejo frio, né, e ligado à morte, ao cadáver, ao prazer do corpo cadavérico pelo personagem do Isaac, né? E, claro, outros personagens ali muito interessantes, como o do Matheus Nastergaile, né? Que fica ali também numa outra forma de violência sexualizada, né? Num tipo de desejo bem estranho também. Tem a personagem crente lá da Dira Paz também, que é curioso, né? Ou seja, essa tentativa de conter as pulsões pela subsunção ou submissão a uma lei, né, do pai, né, de Deus. E aí, no fim das contas, o marido, que é o canibal, né, acaba aparecendo nela. Ela morde a orelha da amante do marido e arranca o brinco com a boca, né, fica cheio de sangue na boca. Ou seja, esse lado canibal aparece justamente na crente que quer conter. Então, eu diria que esse filme ele trabalha sempre entre a tentativa de contenção, né, e de expulsão, de exagero, de excesso. A cidade é um excesso, né? E esse corpo da Lídia, presente ali, faz uma espécie de meio de campo, né, entre o que é
o excesso da cidade, né? E a sujeira do mundo que aparece ali naquele bar, né? A Lígia tem sempre, ela tá com um vestidinho azul, sem sutiã, sem calcinha, né? Um corpo insinuante e tal, mas com um lencinho amarelo, assim, encardido no ombro, que de algum modo traz um pouco essa sujeira do mundo e tal. São alguns signos que eu paro para pensar com vocês, né? O amarelo do amarelo manga como uma cor ali infecciosa, né? Uma forma de contágio que atravessa os corpos e as paredes, né? Descascadas ali da pensão e tudo mais. Então é um mundo meio pegajoso, meio do cansaço, né? Então, acho que é por aí. Ah, para quem trabalha com a escuta psicanalítica, o Amarelo Manga oferece mais do que personagens como sintomas, né? O filme inteiro pulsa como um corpo contaminado, onde o inconsciente se manifesta, como já dizia o Freud, nos detalhes aparentemente banais, né? Nos gestos que se repetem, nos restos que se acumulam, e nos afetos transbordantes, né? Não é o que se diz, mas o que escorre, o que apodrece, o que resiste à limpeza simbólica. É um filme sujo mesmo, né? Então aqui aparece essa poética do abjeto. Muito bem. Por isso tudo e por muito mais, é uma honra receber aqui, né? Eu falo em nome dos professores e alunos do Instituto Bergassi, a Leona Cavalli, né, que é uma atriz cuja força dramática se consolidou é, de forma marcante em Amarelo Manga, né? Mas que vem de uma experiência, como eu disse, muito prolífica, assim, com a linguagem artística, né? Assim, nas atuações, desde muito novinha. Então, Amarelo Manga já dá para dizer que a Leona, mesmo sendo muito nova, já era uma atriz com bastante experiência, ela vai poder falar disso, né? E o envolvimento com teatro oficina também desde cedo, né? Ganhou prêmio, se não me engano, prêmio Shell com Nelson Rodrigues, e está com Nelson Rodrigues de novo, né, Leona? Assim, então, já viveu antigo, na Vânia, no Tio Vânia, a Blanche do Bois, lá de um bonde chamado Desejo, Medéia, né? Entre muitos outros personagens marcantes, né? Então, quero pensar com vocês aqui e botar, né, na nossa conversa essa generosidade cênica, né? Com compromisso ético, autoral, né? Que tá ligada aqui à força da Lígia, né? Essa personagem do Amarelo Manga, e que se espraia no ofício de atriz da Leona. É, Muito bem. Então, Leona, vou passar a palavra para você, para que você mesma possa se apresentar de um jeito mais apropriado. Ó, o Ramon está aqui. Viu, o Ramon apareceu para mim aqui. Ramon, abre o microfone para dar oi também, que a sua presença é muito. Gente, o Ramon é um amigo poeta, foi ele que fez o meio de campo com a Leona, para que a Leona estivesse aqui com a gente hoje. Ele acabou de organizar os livros do Cazuza, apareceu lá no programa do Bial, morri de orgulho que vi com a minha mãe. É um amigo querido, te agradeço, viu, Ramon, pelo seu carinho, pela sua generosidade, que bom que você está aqui. Oi, querido. Boa noite, todo mundo. Oi, Lê, tudo bom? Eu fico muito feliz, assim, eu amo esse filme e amo a Leona em cena, no teatro, no cinema. E eu fui recentemente assistir Senhora dos Afogados, e é impressionante realmente a força que a Leona tem em cena. Eu fico muito admirado, porque é um espetáculo de 3 horas, assim, muito intenso, né, que trabalha justamente com esses desejos ocultos e com o universo do Nelson, que é bem intenso. E eu acho que a Leona traz isso da sua estreia, né? Quando ela chega em São Paulo e vai trabalhar com teatro oficina e vem aprofundando isso e vai trazendo isso para o cinema, para a TV, e essa força de talento, assim, de dramaticidade, de compromisso com a arte, né? Com o teatro. Então, Leona, é uma honra, uma alegria. Eu fico muito feliz de te acompanhar, de ser seu amigo e de estar próximo. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigada. Obrigada, querido Ramon, muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui, é uma honra realmente, Marcelo, Ramon e todos, falando um pouquinho da interpretação com essa união com a psicanálise, porque eu acho que é tão íntima essa ligação, né? Porque a interpretação é um mergulho justamente no consciente, no inconsciente, nos desejos, nas, eh, na- nos caminhos da psique e da alma humana. Então, naturalmente, a nossa matéria-prima é a mesma, né? O ser humano e suas loucuras. E como que a gente expressa isso? Então, como vocês estão partindo do Amarelo Manga,
E eu acho muito interessante que seja do Amarelo Manga, porque o Amarelo Manga é um filme realmente histórico, é um filme que marcou um momento dentro do cinema brasileiro. E acho que, sobretudo, porque ele é um filme, um dos primeiros que une a linguagem da ficção com o documental. Então, vocês que viram o filme há pouco tempo lembram que o filme tem muito de documental. De repente, todas as cenas da rua, várias pessoas que o Cláudio Assis, que é o diretor, opta por colocar, são pessoas que estão ali, que fazem parte de Recife, Recife Olinda, onde o filme é situado, né? E onde a gente vê essa atmosfera amarela, né? Com esse tom aí, esse amarelo não o amarelo do sol, mas o amarelo do entardecer, né? Esse amarelo que o Marcelo colocou, que inclusive é citado no filme, né? O amarelo desgastado, o amarelo que já está apodrecendo, né? E a minha personagem é uma personagem que vive uma situação de violência muito grande, como na verdade o filme todo, né? Mas ao mesmo tempo ela não é entregue a essa situação, ela não é apática, ao contrário, ela é totalmente é, ativa, proativa, né? É uma mulher sozinha que trabalha e que tem um sonho de encontrar um amor em meio àquela aquelas relações sórdidas que tem ali, e ela, como mulher sozinha, acaba sendo bastante vítima, né, de machismo, de preconceito, de violência, mas reage. Essa é a força da personagem, ela reage. Então, o Marcelo até colocou as cenas de nudez, elas não são em nenhum momento cenas de sedução, e sim cenas de liberdade, de libertação, de uma atitude livre, né? E foi curioso, porque o Cláudio, quando me chamou, esse filme, para mim, ele também é um filme que representa uma virada muito grande na minha vida, porque eu não conhecia o Cláudio, o diretor, né? E o Cláudio, quando me chamou, ele tinha me visto fazendo a Genil. O Marcelo citou o Nelson, eu estava fazendo a Geni do Toda Nudez Será Castigada, no teatro. E ele foi ver, e no final ele chegou para mim, assim mesmo, e falou: Leona, eu sou Cláudio Assis, estou fazendo um filme e o seu papel é assim, assim, assado. Eu nunca o tinha visto, entendeu? E ele chegou e falou do filme, e o papel é seu, e eu vou te chamar, e a gente vai fazer e tal e tal. Eu falei: tá bom, Cláudio, beleza, me manda o roteiro. Um ano depois, nunca mais vi e nem ouvi falar do Cláudio. Um ano depois, eu estava em São Paulo, eu comecei a fazer teatro, minha carreira começou no Teatro Oficina. E aí comecei a fazer teatro, depois fiz cinema, fiz o meu primeiro longa, que foi O Céu de Estrelas, da Tata Amaral, e depois estava começando a fazer algumas coisas na televisão, mas naquele momento em que o Cláudio me chamou realmente, um ano depois desse primeiro encontro, eu estava saindo do Teatro Oficina, que foi a companhia onde eu comecei, então era um momento da minha vida de ruptura, e eu não sabia direito o que eu iria fazer, mas o fato é que ele me chamou num momento que eu estava justamente vivendo isso. Vocês imaginem que eu estava chegando de uma viagem onde eu tinha ido com. Eu já estava fazendo outro espetáculo, que era o Bonde Chamado Desejo, onde eu fazia a Blanche de Bois, que é uma personagem riquíssima psicologicamente, né, cheia de contradições e de abismos, né? É, e o Cláudio, de repente, me liga e fala assim: Leona, aqui é o Cláudio Assis. E a gente está aqui em Recife. E a gente está rodando filme. E só falta a tua personagem. Eu falei: como assim? Isso um ano depois, gente. Eu nem, sabe, Cláudio Assis, como assim? Falou: o Amarelo Manga, tá do caralho, o filme tá do caralho, só falta a tua personagem. Eu falei: como assim, minha personagem, Cláudio? A gente nunca mais se falou. Ele falou: não, eu tô numa urgência, você tem que vir para cá. Bem assim. Aí eu falei: tá bom, me manda o roteiro. Ele falou: não, não dá tempo, porque a gente está aqui. E é o seguinte: tem uma menina ia fazer a personagem que é sua, só que não está rolando, e a gente vai ter que parar e você vai ter que vir para cá. Ou seja, eles tinham começado a fazer a primeira parte do filme, eu não sei se vocês lembram, que
O filme é dividido em dois cenários, basicamente. Um cenário que é em Recife, que é o Texas Hotel, que é de todas as personagens, e o outro cenário que é o bar, que é o bar da Lígia, que é a minha personagem, onde ela contracena com o personagem do Jonas Bloch, que é uma locação em Olinda. Eles tinham feito toda a outra locação, já rodado, e só faltavam as cenas da personagem que eu fiz, que era em Olinda. Só que nesse tempo em que a gente não se falou, ele acabou chamando uma outra um modelo, na verdade, que eu realmente não sei quem é, eu só vi ela muito rapidamente, porque eu vi uma cena, que eles já tinham rodado algumas cenas, e não estava rolando. É isso. Aí ele estava desesperado, que ele precisava falar comigo, eu precisava aceitar, e eles estavam lá, no hotel, tipo, com o filme parado. Para quem faz cinema sabe que isso é um absurdo, porque o tempo rodando, o aluguel das câmeras, dos equipamentos e tudo. Aí estava chegando em São Paulo, ele falou o seguinte: o Paulo Sacramento, que é o produtor, está aí em São Paulo e ele vai te mostrar uma cena do filme para você ver que o filme está do caralho, que o filme é maravilhoso, você vai ter que aceitar. Como eu estava nesse processo de saída da oficina e de ruptura, eu falei: tá bom, vamos, eu vou lá. Isso era de noite e eu fui com o Paulo Sacramento no. Só um momentinho. Eu fui na produtora. E ele falou, Leona, eu vou te mostrar como está o filme, você vai ter que aceitar fazer, porque o filme está maravilhoso. Ele pegou um material do filme e colocou para eu ver. Sem querer, ele colocou naquela cena do bar, sabe qual é a cena, né? A cena que a Lígia enfrenta o personagem do Jonas, o Isaac, e ele dá uma cantada nela e ela levanta o vestido e está nua por baixo, encara ele e desce. Aí ele colocou a cena e a menina fazia um striptease, entende? Era uma cena assim, super, assim, ela dançava. Eu falei, eu não vou fazer isso, não. E ele falou, como você não vai fazer? Eu falei, não vou fazer. Não, mas o filme tá maravilhoso e a Dira tá fazendo e o Matheus. Eu falei, tudo bem, eles que façam, mas eu não vou fazer isso. Ele falou, foi exatamente assim, ele falou, Leona, eu não aceito o seu não. Aí ele te colocou chaveou a porta da produtora e colocou a chave no bolso. Eu, como já conhecia ele, sabia que ele é uma pessoa super educada, super fina de educação e gentil, e que a gente ia conversar, enfim, porque hoje em dia isso aí seria um escândalo, né? Como assim, chave 8 se não aceita meu não? Mas, enfim, eu falei: olha, a gente pode ficar conversando aqui, mas eu não vou fazer. Ele falou: não, você tem que fazer porque o filme está maravilhoso, o Cláudio está lá. Assim, isso aí que você viu, ele ligou sem querer nessa cena. Foi justamente uma cena que não rolou e tal. Eu falei: olha, então vamos ligar para o Cláudio. Eu não vou fazer isso. Eu só aceito fazer se a gente mudar o roteiro. Aí a gente ligou para o Cláudio atendeu. Imagina, a gente muda. Eu falei, Cláudio, eu não vou fazer assim. Primeiro, porque eu acho que essa personagem, com esse perfil psicológico que vocês me desenharam, ela jamais levantaria a saia para se insinuar para um cara que estava cantando violentamente ela e pelo qual ela não tinha interesse nenhum. Ela não faria isso. Ela poderia fazer como uma atitude de enfrentamento e dizer, olha, eu estou aqui, mas eu não quero. Entendeu? Eu mostro, mas eu sou minha, eu não sou sua. E ele falou: tudo bem, eu sou homem suficiente para fazer assim, e falo para todo mundo sair do set, fica só você, você venha, que eu mudo. E foi assim. E por que que isso para mim foi uma coisa assim muito forte? Primeiro, pelo momento que eu estava vivendo, e segundo, porque realmente eu nunca tinha feito isso em relação a uma personagem. Eu nunca tinha enfrentado, eu nunca tinha dito um não assim para um diretor, tipo, olha, eu não vou fazer. Não era um jogo. Eu realmente não faria se ele não mudasse. Eu não vou fazer, eu não estou jogando e eu só faço se for do jeito que eu quero. Porque eu não faria mesmo. E ele, É muito, e ele, hã? desculpa, é muito boa essa história, porque essa cena, acho que é uma das cenas mais assim marcantes do filme, e esse tipo de cena é justamente aquela que você fala assim, não poderia ser de outro jeito, né? Tipo, não dá Exato, mesmo para conceber que ela fosse uma dancinha, porque na exato. verdade, quando ela coloca o sexo na cara do Isaac ali, e a câmera dá um close, inclusive, né? Ela bota ele no bolso. Ele que fica todo machão, porque a intimidação é assim, sempre pelos cabelos, né? E ele pergunta: Você só tem dinheiro para pintar os cabelos da cabeça, né? E aí enfim, vai lá e coloca ele totalmente no bolso com aquela cena que é muito boa mesmo.
Mas aí a gente foi, fez a cena e ele cumpriu. Ele cumpriu o que ele me prometeu, assim, o que a gente acordou, né? Saiu todo mundo do set, a gente fizemos só eu, o Jonas e o diretor de fotografia. E aí ele fala, eu só brinco com ele assim, que ele só perdeu um ingresso. Eu brinco com ele, não, na verdade, as pessoas que brincavam, e eu também passei a brincar. Fala, pô, você perdeu um ingresso, porque aí ele ainda colocou o personagem chegando em casa e sonhando com a cena, que isso não estava combinado. Ele podia ter deixado só ali. Mas, enfim, então eu estou citando, contando isso para vocês, para dizer que o filme ele tinha um pouco esse olhar, essa coisa da atitude, da reação da minha personagem e no que significou para mim encarar, porque de certa maneira eu encarei ele como diretor também, e ele comprou a história, né? Ele poderia ter dito não, enfim, poderia não ter rolado. E por outro lado, eu acho que o filme foi premiadíssimo, ganhou muitos prêmios, assim, todo mundo ganhou prêmio, nacional e internacional, porque ele é um filme que traz esse olhar. Ele tem essa, como você falou, essa poética da crueldade, assim, ele consegue. O filme ele fala o tempo todo, né? O ser humano é sexo e estômago. Então, ele traz essa violência cotidiana, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma liberdade, essa força da liberdade, da transgressão, de uma forma muito poética. E eu acho que é daí que vem a força no filme. Então, eu considero, Marcelo e todos, que as grandes personagens, as melhores personagens, independentes do tamanho grande que eu digo de qualidade, são as personagens que têm muitas contradições e muitas faces diferentes, né? Então eu citei a Blanche de Bois também, que foi outra que eu fiz, que era tanto ela era a branca dos bosques como era a tarântula negra, que é a Blanche de Bois, é a branca dos bosques, né? A personagem do Tennessee Williams, e ela se revelava uma ex-prostituta que ela se autodenominava tarântula negra. Então ela tinha as duas faces. E além de outros enredos psicológicos profundos, que faz uma grande personagem, que não é somente boa, nem somente ruim, nem somente vilã, nem somente mocinha ou mocinho, esse termo é bem antigo, mas o que quer que seja, que é ambíguo, como todo ser humano. E eu nunca fiz análise. Eu acho que a minha análise, ela é totalmente ligada ao processo da criatividade, à minha loucura. Inclusive, estou em cartaz agora com o Senhora dos Afogados, do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, que é considerado realmente o primeiro dramaturgo que traz, ele coloca o inconsciente escancarado em cena, de uma forma absolutamente escandalosa. Imagina, essa peça que eu estou fazendo foi escrita em 47, é um escândalo peça. E ele coloca o inconsciente, né? O inconsciente da sociedade, o inconsciente das relações, como uma coisa normal, como um conteúdo normal. Por isso que choca tanto. E eu acho que essa possibilidade de você colocar o ser humano inteiro é o que faz o fascínio do teatro, da arte, né? E para mim sempre foi um pouco isso, quer dizer, o meu lugar da interpretação eu não tenho julgamento nenhum com as personagens e não posso ter. Tenho que entregar tudo que elas pedem, né? Todas as nuances em que elas existem. E eu estou fazendo uma outra peça ao mesmo tempo que já fiz temporada aqui por quase um ano em São Paulo e que agora estou viajando ao mesmo tempo do Senhora dos Afogados, que é o Elogio da Loucura, que é um texto do Erasmo de Roterdã, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, porque ele é estudado pela psicanálise. Então, o Erasmo de Roterdã escreveu esse texto em 1508 e é um ensaio sobre a loucura, só que ele coloca a loucura como uma deusa que vem para clamar o seu reconhecimento como divindade. E ela é totalmente lúcida. Só que ela começa a falar e você vai vendo como o mundo é louco. E ela fala o universo da loucura, né? Ela fala, a mim, o mundo inteiro oferece vítimas preciosas. Então ela começa a falar, você vai começar a ver o quanto o mundo é louco. E ali no texto ele fala da loucura da igreja, da loucura da política, da loucura dos reis, da loucura dos amantes, da loucura dos amores, das amizades, das relações sociais, dos escritores, dos atores. É incrível, eu amo fazer esse texto justamente porque traz esse universo. E eu acho que o universo
das nossas loucuras internas, das emoções. Eu acho que o ser humano é muito louco, né? E é isso, ao mesmo tempo, que é o nosso fascínio, isso que nos faz tão complexos e torna a aventura da vida tão fascinante. E, portanto, a da arte e a da interpretação também. Que fala bonita, obrigado mesmo, sim, de coração. E eu queria pensar, inclusive, a partir dessa fala, né, a paixão intensa que sustenta esse corpo no mundo, assim, fazendo essas coisas, né? Agora com duas peças ao mesmo tempo e não quaisquer peças, ou seja, o teu envolvimento com o teatro oficina, né, que é o teatro assim mais de vanguarda, mais experimental, mais visceral assim que a gente já teve na dramaturgia brasileira, né? E você com um envolvimento direto, assim, né? Com o Zé Celso, com o pessoal todo lá, é preciso um bocado de paixão, né? E ao mesmo tempo, que dificuldade, talvez, de organizar essa paixão toda para isso não descambar, talvez, num grande delírio, porque eu imagino que você toque com cada peça dessa, né, um bocado de loucura mesmo, né? Assim, isso não é só jogo de cena, é preciso botar esse corpo à disposição, né, de uma maneira assim muito violenta, muito é, autêntica, ou seja, os personagens eles estão ali sempre convocando um lado obscuro, um lado às vezes desconhecido, misterioso e que por isso talvez é, seja tão perigoso, né? Atuar não é assim um jeito ornamental de dispor o corpo em cena, né? Esse estar em cena é sempre um risco, não é, Leon? É, totalmente. A Anísio da Silveira dizia que a diferença entre o artista e o louco é que o artista e o louco mergulham nas mesmas águas. O artista sai. Essa é a diferença. Porque as águas são as mesmas, né? As águas caóticas, as águas infinitas, as que você não controla, tem que se mergulhar lá, porque se não se mergulhar lá, fica uma coisa artificial, né? E desinteressante, portanto, não viva. De toda maneira, para mim, esse sempre foi um grande tema. Eu estreiei, eu sou atriz desde criança, desde os 6 anos de idade, né? E depois fiz faculdade de artes cênicas no Rio Grande do Sul e depois vim para São Paulo e comecei a minha carreira aqui no Teatro Oficina, onde eu considero que começou a minha carreira profissional, com a Ofélia, do Hamlet, quando o, o Teatro Oficina abriu, estreou, né? Foi com o Hamlet e eu fazia a Ofélia. E a Ofélia, como vocês sabem, enlouquece. Então, esse tema da loucura ele sempre foi um tema muito é, rico e fundamental dentro da minha pesquisa criativa mesmo, acabou sendo, né? Talvez pela intensidade dessa primeira experiência, porque Shakespeare, Ofélia, né? E por ter sido a estreia. Mas o fato é que já naquele momento, é, isso sempre foi um lugar que eu tive que trabalhar, que é o limite, né? O limite de você transformar em arte ou de você viver a loucura e não ter limites, né? E não sair. Então, uma coisa que eu desenvolvi, e eu até escrevi isso, eu escrevi um livro há uns anos, que é O Caminho das Pedras. Aí, no Caminho das Pedras, porque me chamaram para dar umas palestras, para dar palestras para atores, e eu escrevi faz tempo, e eu falei, meu Deus, eu me considero ainda no começo, como eu vou escrever falando para as pessoas como se faz para atuar? O que eu posso fazer é falar das minhas dificuldades. E assim eu fiz, e aí eu fiz um curso, dei um curso no SESC por 9 meses, aí falando, eu escalei algumas dificuldades, 22, e eu falava das minhas dificuldades e isso acabou gerando um livro. E uma das minhas dificuldades e como eu fazia para enfrentá-las e para trabalhar e para eu chamei elas de pedra e para que essas pedras virassem saltos, impulsos e não tropeços, ou pelo menos não apenas tropeços, né? E uma delas é a consciência. Então eu abordo nesse caso eram capítulos curtos, né? Então, é uma abordagem bem da ótica do ator, né? Mas justamente de você entrar e sair da personagem. Porque eu vou dizer, pouco se fala, porque deve se falar, mas eu mesma, para mim, nunca ninguém falou de sair da personagem. Só se fala em entrar na personagem. E eu, pessoalmente, acho que isso deveria ser
tema de todos os cursos de interpretação, e não é. Então, eu comecei a ver muito profundamente isso, que é preciso sair da personagem com a mesma paixão com que se entra. E essa é uma grande dificuldade. E para mim sempre foi. Porque eu sempre, você falou da paixão, a paixão ela é simplesmente fundamental. Se você não tiver paixão, se você não for completamente apaixonado, não é possível. Como diz a Fernanda Montenegro, nem comece, porque é sempre uma incerteza, é uma profissão extremamente insegura, é uma profissão que não há nenhum tipo de incentivo, não só financeiro, como profissão, como ser reconhecida, mas nenhum tipo de olhar assim um pouco mais com uma profundidade maior, com muito poucas exceções de alguns cursos, que é a profissão do ator. É uma profissão muito desatendida, entende? Pela cultura brasileira, pelo Brasil. O Brasil, né, a gente tem uma das culturas mais ricas do mundo e, na verdade, muito pouco valorizada por nós mesmos, né? Mas, então, precisa muita paixão. Só que se fala muito da paixão de entrar em cena, mas você desenvolver, como eu tive que desenvolver conscientemente, a paixão, o desejo também de sair e saber que a vida normal, a vida comum, essa que não é uma vida intensa concentrada em 1 ou 2 horas, onde você pega todos os acontecimentos e põe uma lupa e aquilo vira um filme, uma peça, né? E os personagens são totalmente livres, eles podem fazer o que quiserem, porque eles não são responsáveis por nada, vai acabar a peça. Enquanto que na nossa vida, você tem acontecimentos incríveis, muitas vezes, com sorte, um por dia, mas muitas vezes demora dias para ter um acontecimento incrível, né? Então, essa vida comum, ela sempre eu achava muito sem graça. E aí eu desenvolvi conscientemente também uma paixão por sair de cena até resgatar um amor, um alto amor, um amor próprio de viver fora de cena com a mesma paixão. Parece isso uma coisa óbvia, para que isso é óbvio, mas não é óbvio, né? Muitas vezes, então, que você falou do risco, né, de se perder. Então, esse é um tema assim muito importante, que é você se entregar para as águas da criatividade, da inspiração, da criação, da paixão, e depois trazer para o lugar da razão, do cotidiano, da disciplina, da continuidade, com a mesma alegria, com a mesma vibração e com a mesma paixão. Isso é um trabalho, e isso é um trabalho do ator. Ah, muito legal. Pois é. Bom, ô Ramon, no meio da poesia, dá para dizer que o pessoal não é muito analisado, né? É assim, Também a não, pessoa exatamente. Os poetas e atores se encontram. pessoal é meio problemático, né, Ramon? Sem Mas eu queria dúvida, acho que os justamente te atores provocar nesse lugar, né? se conversam, né? Assim. Mas o que eu admiro, assim, Leona, acompanhando assim a tua trajetória, que são esses personagens que são muito intensos e flertam com a loucura, mas tem um lugar da sua disciplina, né, assim, enquanto atriz. Assim, queria que você falasse sobre isso, porque para entrar nesses personagens que têm um inconsciente tão aberto, né, assim, mas essa disciplina do ator, assim, de estar ali no horário, de realmente estar dedicado ao texto, está em cartaz de quinta a segunda, com um De sexta a espetáculo, segunda, sexta a segunda, e com outro espetáculo ao mesmo tempo, e a vida e tudo que tem que administrar, assim, fazendo como que é participação numa isso? Como que é novela. fazer tantas coisas ao mesmo tempo e dar conta desses personagens? No meu caso, Ramon, eu cheguei na disciplina através da paixão, porque, bom, eu sempre quis ser atriz, né? Praticamente a minha vida, assim, é, a- é, ela, como eu desde criança, que eu estrei com 6 anos de idade, a primeira vez na escola, mas assim, e numa cidade que não tinha nenhum ator. Rosário do Sul é minúscula, então eu tive que sair de Rosário, depois sair para Porto Alegre, depois de ir para Porto Alegre, São Paulo, tudo em busca de realizar minha paixão, né? Então foi essa paixão que me levou a ter disciplina, porque eu vi que se eu não tivesse disciplina, eu simplesmente não ia dar conta.
Então, na minha vida, tudo vem dessa paixão, assim. Então, eu sou aquela pessoa que eu pensei, eu só tinha uma opção, é conseguir. Conseguir ser aquilo que eu desejava, me entregar para aquilo que eu desejava, porque eu seria uma pessoa completamente infeliz. Eu não via nenhuma possibilidade de vida para mim numa cidade do interior pequenininha, uma vida que não fosse, no caso, a de atriz ou de artista, não por achar legal, mas por uma necessidade de alma, porque eu me sentia muito inadequada, muito inadequada para as regras assim sociais e tudo mais. Então, quando eu vi que aí eu tive que estudar, passar na faculdade e vendo toda a dificuldade e a exigência que é o trabalho de ator, porque o trabalho de ator realmente é um trabalho que exige muita disciplina. Então, por exemplo, eu faço exercícios nesse caso, faço os exercícios de chakras, às vezes faço yoga com você, Ramon, que o Ramon também é professor de yoga, mas diariamente. E aí, exercício de respiração, e aí procuro ter uma, um estado de, dentro do possível, de limpeza mental, que é muito difícil, mas a gente procura. Eu tenho uma forma, eu eh, sou é, pesquisadora do Sincronário da Paz, que é o calendário maia, que é uma forma diferente de contar o tempo. Então, o que que eu faço? O meu exercício de disciplina, ele necessariamente inclui o cuidado com o corpo, no sentido da prontidão, e da mente, né? Agora, claro que não é fácil. Claro que não é fácil para ninguém. Porém, a paixão me leva a isso. Então, para mim, eu acho que realmente a arte, ela é mesmo o encontro da razão com a emoção, que é esse lugar da saúde, né? É o lugar da saúde. Só que eu só encontrei isso pela necessidade de expressar a minha inspiração, ou seja, a minha profissão me leva a isso, porque se eu tiver, por exemplo, se o meu corpo, se eu tiver inspirada e tudo isso aí que a gente fala, mas o meu corpo não tiver apto, eu não vou conseguir estar em cartaz, né? Eu tenho, e além do mais, eu tenho que viver essas emoções, mas eu tenho texto, eu tenho contracenação, eu tenho a luz, eu tenho horário, eu tenho que eu não posso fugir da coisa, né? E ao mesmo tempo desenvolver no teatro, na interpretação, os gregos, a gente não, os gregos, eles acharam uma forma de identificar esses aspectos, que eu acho que é uma forma que se mantém até hoje e que ela facilitou muito a vida da humanidade. Então, eles chamam esses aspectos internos, inconscientes, da inspiração, da loucura, da entrega, que é necessário para você representar uma pessoa ou um estado da natureza, sendo em outra arte, como aspectos dionisíacos, que vocês com certeza conhecem como o deus Dionísio, mas representam esses aspectos no sentido da qualidade da ação de cada um em cena, né? E os aspectos formais como aspectos apolíneos, porque é você ter que lidar justamente com a disciplina, com o horário, com a forma, né? Então aqui essa loucura sim, mas ela tem que ter uma forma. E qual é a forma da expressão? Então, esse encontro com Apolo, ou seja, que na mítica disputa do templo, na passagem do matriarcado para o patriarcado, ficou dividido assim, que Dionísio ficaria com a parte de dentro dos teatros, ou seja, da inspiração não só dos teatros, né? Por exemplo, da poesia, da inspiração poética, se fosse no caso da poesia, e Apolo ficaria com a parte de fora, ou seja, com a produção, com os figurinos, com a forma como essa expressão, ou com a escrita, ou com a forma da arte. E Diana, que é a terceira face, que é a oculta, seria o mistério da união de todos. Então, essa tríade, né, de aspectos, ela se completa. O que eu faço? Eu procuro amar e me dedicar às três, né? Então, o aspecto apolíneo também ele é fundamental. O desafio sempre é o equilíbrio entre eles, porque às vezes a gente está mais para um lado do que para outro, às vezes fica muito de um jeito, tem que dar uma equilibrada, porque é difícil, né? Ainda mais, como eu estava falando, no Brasil a gente tem que ser produtora da gente mesma, a gente tem que cuidar, por mais que tenha
empresário, agente, eu falo que a gente no Brasil é a gente mesmo. Então a gente também tem que cuidar desses outros lados, mesmo que tenha apoio, e deixar viva a nossa inspiração para poder fazer coisas novas e se renovar sempre e não ficar se imitando, né? Se imitando, que é a coisa que mais pode nos desgastar. E se você mesma tem que encontrar modos de não se perder totalmente nessas águas primordiais da criação, o que é uma tarefa difícil, as pessoas também, quando você se torna uma figura pública, uma artista consagrada e reconhecida na rua, provavelmente também carregam ideias pré-concebidas de que você seja desse ou daquele modo, e você precisa lidar também com a saúde em termos de negociação com esse outro, né? Isso também é difícil ou isso já é administrado com tranquilidade depois de um tempo de experiência, assim? Então, eu citei essa história do Amarelo Manga. A do Amarelo Manga foi um divisor de águas na minha carreira, até porque você vê, eu fui levada a ter que lidar, né? Quando eu fiz esse acordo aí com o Cláudio Assis, foi um acordo que era vital para mim. Então, eu tive que negociar a minha participação, eu tive que negociar a minha cena. E tive, inclusive, eu pedi mais do que eles me ofereceram como cachê, porque eu falei para fazer essa cena, esse filme, eu não posso ganhar isso que vocês estão me oferecendo, não. E foi a primeira vez que eu negociei um cachê nesse caso, assim, e na época não tinha empresário, eu não tinha empresário. Então, eu acho que é sempre é um pouco mais árduo para mim, esse outro lado, do que o lado da criatividade, né? Imagino que seja para a maioria dos atores. Mas a gente aprende a fazer, tem que aprender a fazer, não tem jeito, faz parte, né? Agora, o que eu desenvolvi conscientemente, porque não era natural em mim, foi gostar de fazer. Por isso que eu digo, eu acho que o caminho é sempre essa paixão, porque eu não gostava, eu detestava fazer. Eu detestava é, pensar, por exemplo, na parte da produção, da gerenciamento da carreira, vamos dizer assim, entendeu? Mas depois eu tive que aprender a gostar, porque é necessário. Hoje eu gosto. Agora, em relação a essa imagem, a gente não tem controle, né? Então, eu acho que também, assim, um jeito que eu lido é não me levando muito a sério, entendeu? Rindo de mim mesma, porque se a gente não ri da gente mesma, realmente fica insuportável, né? Isso é uma atitude de alguém minimamente analisado, né? Assim, é que os artistas eles precisam, né, desses rituais que as pessoas não fazem e a arte serve de catalisador, né, para chegar nessa ideia de que se você se levar a sério demais, você vai pifar, né? Assim, É. é preciso um pouco dessa compreensão. Gente, eu queria chamar vocês para conversa, tá? Porque daqui a pouco a Leona a gente vai deixá-lo descansar e eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de perguntar, de participar também, que não é sempre que a gente está com uma pessoa assim, com um artista que a gente admira aqui, né? Então fiquem à vontade, só levantar a mãozinha para organizar aqui a ordem e a gente conversa com a Leona. Enquanto ninguém pergunta, eu queria falar uma coisa também que é assim, o Cláudio Assis, parece que todo filme, a Dinalva já vai falar, já te passo a palavra, Dinalva. Cláudio Assis, ele sempre tem algum personagem, me parece, em todos os filmes, que de algum modo rompe a quarta parede, assim, tem alguma fala mais brechtiana, né? E ali no Amarelo Manga parece que é a Lígia, né? Assim, ela tem um momento que ela fala, que ela tá conversando ali com aquele senhor que tá bêbado do lado dela, e ela tá falando. é, mas olha só, olha o tipo daqueles ali, né? Cada coisa que a gente tem que ver, pagar para ver, né? Sempre ver, esse sempre ver bota a gente no outro lado, assim, né? Quer dizer, tem esse jogo assim de metalinguagem ali, enfim, Ela olha para a câmera bacana. direto na primeira cena, né? Primeira Aham. cena, ela termina com close falando: Eu quero que todo mundo vá tomar no cu. Isso, é muito boa. Mas é uma coisa, ela termina com close falando isso para o público, né? Aham, aham. Choque do Não, Cláudio. é muito legal mesmo. Ô, Dinalva, abra seu microfone e fale com a Leona, por favor, querido. Eu estou vendo que tem 42 pessoas na sala, que legal. Boa 41. noite.
Boa noite, Leona. Me chamo Dinalva, né? Como você já falou, sou recifense. Que legal. Eu chego assim, esses filmes, né, que a gente está assistindo para fazer esses debates aqui. Olha, eu te juro, dá uma dor no coração, porque só mostra aquela parte ruim de Recife, né? Não mostra as outras partes boas de Recife. E dói, viu? Dói. Então, eu vou te fazer uma parte. Eu adoro Recife. Meu primeiro namorado era de Limoeiro, que é aí do Sim. lado, né? É É, aí do lado. Então, eu conheço, eu fui várias vezes, já me apresentei em festival de teatro, duas vezes, e cinema. Então, adoro Recife. Gosto já tem, desse lado bom de Recife. isso, é que tem um lado bom também, né? Muito bom. Uma cena, a cena que você levanta o vestido, né, para o personagem do Jonas Bloch, gritou na hora para mim, né? Gritou assim: essa manga você não chupa, né? Ah, que legal. É isso aí. Porque é uma manga, porque ali é os fiapos da manga, né? Uhum. É. E quando você diz no início, vá tomar no cu, né? Aqui às vezes eu digo assim, vá tomar no orifício rugoso caganicânico. Porque tem gente que não gosta de ouvir a palavra cu, aí eu tenho que estender a palavra. Mas, assim, gritou muito isso, né? E a irritação da Lígia, ela mostra que nem todas as mulheres são subservientes, nem todas as Uhum. mulheres aceitam o machismo, aceitam serem usadas, né? Eu não lembro o ano do filme, mas está muito atual isso, né? Verdade. Está muito atual. E a gente vê mais com a violência. Alguns homens que não suportam. A gente que é psicanalista, né, o psicólogo já fica tentando analisar a pessoa, porque é difícil, né, Marcelo? Não analisar certas coisas. É, porque a Kika, por exemplo, também, ela estava ali, subserviente, por causa da religião, da família, né, o da sociedade. Porém, ela botou uma parte onde ela disse: não, isso aqui eu não suporto. A traição eu não suporto. E foi aí onde ela exteriorizou toda a dor que a Lígia já não suportava mais, que a Lígia Uhum. estava, né? Então eu achei muito interessante essas duas personagens gritar em cada cena, né? Gritar o que não suporta, gritar o que já está recalcado, aquilo que está reprimido, aquilo que dói, né? Na verdade, eu achei muito interessante o filme. Como tem outros personagens aqui que também não dá para a gente falar tudo, mas como é você que está aqui, e aí a tua personagem, ela é muito atual e ela tá em muitas mulheres que está dizendo: eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais isso, tu não vai mais me usar, né? Você que quer me usar não vai usar. E muitas mulheres estão morrendo e sofrendo muito por causa disso. É essa a minha fala. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, querida. Eu acho que se fosse hoje, a gente ia ter que usar essa sua fala. Essa manga você não chupa. O Cláudio ia adorar essa fala. Muito bom, muito bom. Definiu bem a cena. Por isso que eu não quis que a cena fosse uma cena de sedução, porque o intuito da personagem era exatamente esse, e não outro, né? E aí, gente? Marcelo, Eu tô querendo ouvir esse povo. E aí, gente? Mais alguém além da Dinalva quer conversar com o Leona um pouquinho? O povo tá tímido. Esse povo é analista, mas é mal analisado, viu, Leona? você sabe que nesse caminho das pedras, eu coloquei, uma das pedras era timidez. Aham. E aí eu falava como é que eu lidava com isso, né? Com cada uma delas, né? E no caso da timidez, era me vestir de palhaça. Uhum. É verdade, mas eu fiz mesmo isso, fiz esse exercício, né? Eu criei uma palhaça, e aí eu criei roupa de palhaço, tudo, nariz de palhaço, e fui a muitos hospitais e fazendo visita à ala infantil como palhaça, o que foi uma experiência incrível, porque é incrível de ver como o riso cura, né? Cura mesmo, assim.
as pessoas, né, melhorando por aqueles instantes, claro, mas como isso tem uma capacidade de curar, e também sair na rua sem medo de expor o ridículo, sem ser considerada ridícula, né? Eu considero isso um caminho para transformação da timidez. Uhum. Pois é. E me diga uma coisa, essa falta de análise é uma resistência meditada? Tem alguma Não, coisa que. não, absolutamente, absolutamente. Até eu, não é que eu não tenho tempo, mas se eu tivesse tempo, eu faria certamente psicologia, acho maravilhoso. É que eu realmente eh, nunca, nunca fiz, nunca parei para fazer, nunca senti necessidade de fazer, porque, de certa forma, eu acho que as minhas personagens me levam a exercícios e reflexões constantes. Eu nunca senti uma necessidade de eu pesquisar de uma forma ou outra, entende? Mas eu Uhum. acho maravilhoso. Eu Maravilhoso. Acho pergunto que porque. seria ah, se a gente, se o mundo, se a gente tem tá difícil, né? O nosso emocional é tão infantil como raça e a gente está tão assim defasado, né? Como raça no sentido dos nossos conteúdos e da nosso autoconhecimento que seria de nós se não houvesse a psicanálise, né? Isso com a psicanálise, imagina se não tivesse. Então, ainda bem que uhum. tem, né? Ainda bem que tem. Pois é. Agora, é engraçado essa relação da arte com a psicanálise, né? O Guilherme Zavos, que para mim é um dos maiores poetas vivos assim do Brasil hoje, quando eu resolvi clinicar, ele virou para mim e para os meus amigos assim e falou: a psicanálise é muito careta, sabe? Uma coisa assim como se justamente diante da arte, assim, para um artista fosse quase um rebaixamento começar a trabalhar com psicanálise, sabe? Tem uma coisa onde a psicanálise e a arte evidentemente se tocam, né? E claro que isso é um reducionismo, mas aceitável vindo de um poeta como os Aves, que aliás muito mal analisado e por isso muito louco, mas um louco funcional também, do jeito dele, ele se vira, né? Ramon, Ramon também conhece a peça. Ele é o nosso xodozão, assim, no Rio de Janeiro, sabe? Ele é um poeta mais velho e que tá sempre com a criançada que tá começando na poesia e tal. Mas não gosta de psicanálise, não. Agora, o Roberto Piva, que era, inclusive, próximo dos atores de São Paulo, né? Que era dessa turminha da pesada, assim, das artes de São Paulo, ele gostava, mas ele Eu gostava oficina, dos inclusive. diferentões, assim, dos Uhum. analistas que saíam um pouco da regra, né? Mas eu acho que a psicanálise é muito próxima da arte. O Jung pegou isso maravilhosamente bem, né? A coisa da arte mesmo. E nos primórdios do teatro, na Grécia, certamente vocês sabem disso, mas lembrando que as peças elas eram receitadas, né? Sempre em torno de um templo existia um teatro. E na Grécia, no primeiro templo de Asclépio, é Asclépio, né? Da medicina, tinha um teatro próximo e em Atenas o teatro de Dionísio é próximo. E quando eles receitavam, quando eram doenças da alma, né, eles receitavam peças. Eles diziam, não, no seu caso, assista Édipo, assista Bacantes, assista... Era como remédio mesmo. Então, você veja como se aproxima, né? Porque, em primeira instância, o que é a interpretação? É você interpretar a si e aos outros para se entender, né? Para se conhecer, né? Acho que interpretação é para isso, é para quem está assistindo se conhecer, se aceitar, se rejeitar, se pensar, né? Se ver e ao se ver começar a se pensar, né? Que nem ela falou, tem muitas mulheres como a Lígia, então a gente são arquétipos também, né? As personagens, personas, né? Eu falo que Ah, muito personagem é legal. persona que age, Uhum. personagem, persona que age. Ah, muito massa. Essa é uma proximidade muito rica e ainda a ser explorada, embora muita gente já atue nessa área, nessa interseção. Eu vou passar a palavra aqui para a Luísa, que levantou a mãozinha. Vamos aproveitar, gente, que agora é rapidinho, daqui a pouco a gente está no encontro, então, se vocês quiserem falar com a Leona, tá bom?
Oi, gente, boa noite. Cheguei meio atrasada, Oi. mas cheguei. Então, quando eu comecei a assistir o filme, eu confesso assim que pra mim foi. Eu achei muito. Eu achei uma linguagem muito teatral no início, assim, sabe? Tipo, essa coisa de você jogar com a câmera e falar direto pra câmera. É, E é engraçado como as coisas vão se misturando, assim, sabe? Tipo, eu pelo menos senti isso quando eu tava assistindo. E aí eu queria saber se você usou muito do seu know-how de teatro, né, nessas cenas em que você joga pro público e que você. E aí, de certa forma, eu achei isso genial, na verdade, né? Que você insere o público ali naquele contexto, né? Daquele Recife. Todo dali das entrelinhas, né, do Recife e tal. E de início foi uma coisa que me incomodou um pouco, mas eu falei, não, acho que isso é intencional e eu acho que isso tá rolando porque é pra gente estar dentro dessa história, sabe? Não é como se a gente estivesse só assistindo, né? Pelo menos eu me senti ali muito, muito amiga de todos muito próxima de todos, né? Enfim, queria saber, assim, se você sentiu que tinha essa vibe meio de teatro também, principalmente nessas cenas em que tinha essa jogada com a câmera, assim, que eu achei genial. A intenção era exatamente essa. Certamente a intenção do Cláudio era provocar esse incômodo e as pessoas se sentirem, peraí, tá falando comigo, né? Eu acho que a ideia era essa mesmo. É, como eu tenho uma experiência de teatro com essa quebra da quarta parede, que a gente chama, né? Mesmo no teatro, quando você faz e deixa que os espectadores te vejam ou quando você os vê, né? Aí é a quebra da quarta parede. E eu gosto muito desse jogo, mas na verdade essa foi a proposta do Cláudio. Para mim, acho que isso eu tive facilidade de fazer isso, mas era uma proposta de linguagem e também fortalecida pelo fato daquilo que eu falei no começo, quer dizer, você pode, não sei se vocês lembram, mas essas cenas em que pegavam pessoas na rua, eles sempre estavam olhando para a câmera, sérios olhando para a câmera. Era quase um olhar depoimento, né? Tipo, eu estou aqui e eu sou você. Então, era essa a proposta mesmo. Né, essas cenas com as pessoas só olhando também achei Boa, sensacional. né? Eu Muito gosto bom, muito disso também. Gosto muito. muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Joia. Dinalva, o que você diz? Lá vou eu novamente. Uma parte também que eu vi é que em Shakespeare, em Hamlet, né, de Shakespeare, a psicanálise também fala um pouco, na minha visão, numa peça dentro da peça, né? Uhum. Então, quer dizer, Hamlet ele encontra no teatro uma forma de repetir o que aconteceu, que estava sendo reprimido, que estava sendo escondido, né? E ele encontrou no teatro essa forma de exteriorizar, de relembrar, né? E não deixa de ser uma forma de analisar tudo aquilo, né? No reino, né? O que tinha de podre, né? No reino, o que é que tem de podre no reino da Dinamarca, né? Então, o teatro, a encenação, ela gritou ali, né? A história, como o pai foi morto, né? E não deixa de ser uma análise, né? É, é. Visão. Gostei muito, adorei essa sua relação. Pois Obrigada. eu acho que é a nossa raiz comum, né? A nossa raiz comum, porque no teatro você se vê, né? E o Shakespeare, uma das genialidades dele foi essa, né? De perceber e colocar isso mesmo, né? O teatro como espelho do que estava acontecendo e espelho do que estava acontecendo por trás, né? O que estava acontecendo oculto, né? No campo do oculto. E, de repente, a arte é a linguagem que explicita e explicita com uma certa liberdade, né? Porque uma coisa é você, por exemplo, vir e jogar uma coisa na cara da pessoa, sei lá, falar verdades, né? Outra coisa é você fazer isso com arte, você contar. Os indígenas fazem muito isso, né? Eles contam histórias, eles não falam diretamente. Os indígenas, quando tem alguma questão, na maioria das etnias, quando tem alguma questão, na aldeia, eles encenam, eles representam, né? Eles cantam, eles dançam, eles contam uma história, mas não uma história daquela pessoa. Olha, vou falar de você. Não,
Eles contam a história de alguém, de um bicho, ou de um antepassado, enfim. Esses povos ancestrais, muitos fazem isso, né? E o que é uma forma de ensinar e de revelar e de deixar que a pessoa se envolva, não bloqueie, né? Com, não rejeite, não tenha bloqueios com coraças e tal. Não, a pessoa se envolve, de repente ela está ali contando aquela história e se vendo como personagem da história. Eu acho que isso é fascinante. Ah, que Obrigada, legal, querida. Leone. Valeu, Dinalva. Dinalva tá em todas aqui com a gente, né, Dinalva Dinalva? está em todas. Se eu fosse fazer fosse fazer análise, eu ia fazer com você, Dinalva. Ah, Dinalva é maravilhosa. Só ela sair com essa frase pra gente, A a gente manga, botar num remake, né? Essa manga você não chupa, muito, muito boa, essa Dinalva. manga, Essa foi inspirada. essa foi ótima. É, né? O Luca estava tentando levantar a mão aqui, não estava conseguindo, mas mesmo sem levantar a mão, você pode abrir o microfone, companheiro, e converse com a Leona um pouco, por favor. Oi, tô aqui. Tava um tempão aqui procurando. É a primeira vez que eu uso o Zoom, então tava. Como é que levanta essa mão? É, Mas eu nunca tinha visto o filme. Eu vi ontem pela primeira vez. E o que me chamou a atenção foi o quanto que me batia esse termo, assim, né? Nossa, é um filme muito cru, né? Tinha esse termo entrava na minha cabeça, assim, como é cru tudo isso que tá se mostrando. E também essa mescla, tanto de uma ficção quanto também dessa linguagem completamente naturalista, né? Que ficava vendo assim e falava, calma aí, essa galera que tá aparecendo não é figurante, não. É tipo, é gente real, fazendo coisa real, né? O açougue. Tudo bem que tem alguns atores que ali estavam metendo a mão na carne mesmo e botando a mão na massa. É, e, e fiquei muito impressionado com isso, né? Até a cena que tem alguém que abate uma vaca, um boi, que eu fiquei, É caraca, olha só, essa época não impressionante a tinha gravação. não tinha É. todo esse discurso de nenhum animal foi ferido durante as gravações, né? Então foi muito forte. E aí, justamente, o que me bateu também de uma forma muito interessante foram as quebras de quarta parede. No momento que tem esse olhar, pelo menos no cinema, né? Quando o ator olha para a lente, pode acabar sendo muito, muito agressivo, muito forte, porque você se sente olhado. E foi justamente nesse momento que eu me senti olhado que eu percebi que eu acho que escancara um pouco esse lugar voyeurista de quem está assistindo. Tipo, existe aqui uma ficção, uma história que você está assistindo, mas também veja essa realidade nua e crua que está sendo posta aqui. Essa sujeira e, ao mesmo tempo, o desejo, as paixões, o movimento da cidade, as inversões de papéis, personagens que começam de uma forma e terminam praticamente com seu duplo ali, com seu oposto, né? A santa que termina se rendendo ao todo o prazer da carne, o cara que é o carniceiro, o canibal, que termina todo sensibilizado e borocochô, assim. Então, eu fiquei impressionado, assim. Gostei muito do filme, muito. E realmente dá para ver que não é por acaso, sabe? Os olhares, a forma que é posta, a linguagem que se mescla, as escolhas feitas ali no filme, as atuações todas impecáveis, assim. E, e aí queria trazer isso, assim, para debate, sabe? Essas mesclas me chamaram muita atenção e queria saber também de você, Leona, como que é, se durante o set, durante toda essa preparação, que pelo que eu vi foi muita loucura, né? Tudo muito rápido, se isso era conversado, assim, a proposta do filme, como que isso batia em você para além da personagem que você tinha que construir e executar e viver ali. É É, isso. a proposta era exatamente essa. Essa cena que você falou, por exemplo, eu acho muito forte essa cena do açougue, que é uma cena que o personagem do Cláudio Assis é açougueiro, né? E aí ele está no açougue. E aí, quando tem todo o abate do gado, do boi, que na verdade acontece todos os dias, né? E aí a edição é corta e ele está comendo um bife, sentado na mesa comendo um bife, né? Então é muito louco, porque eles foram num açougue mesmo, onde isso acontece todos os dias, dezenas de vezes.
né? Isso E junto aí com o Isaac esse- passando mão nos cadáveres e depois na boca, né? Aquela coisa da necrofilia do Isaac junto também, né? Assim, é uma exato. composição tanto estranha. E aí isso faz parte dessa linguagem do filme, quer dizer, que é que é chocante, mas é chocante porque é real, né? É chocante porque existe, não é chocante porque é deliberadamente para chocar. Eu acho que essa é a força do filme, né? É chocante porque ela é real. E aí essa linguagem é que torna o filme diferente, eu acho, né? E isso que foi para nós assim trouxe um interesse a mais. É, legal. Essas cenas de bicho morrendo ou bicho maltratado no cinema costumam ser, às vezes, mais repulsivas, né, e chocantes do que quando as pessoas se matam, né, que já fica aquela coisa meio tarantinesca, meio espetacular demais, a gente está acostumado. Mas quando tem um bicho morrendo, e o bicho está morrendo mesmo, é feio, né? É, Tem um filme do Gaspar Noé, que eu lembro que no começo também tem ele sangrando um cavalo. Essas cenas são chocantes. A Luísa até falou aqui que essa é a cena que ela achou mais chocante eu de acho essa todas no cena filme. muito forte. É, eu também acho muito forte. Mas ele não É. foi morto para o filme. Ela foi feita num açougue mesmo, onde fazem isso todos os dias. Pois é. Aí a gente vai se encaminhando para o final, Leona. Vamos deixar você descansar e vamos descansar nós também. Mas só então para terminar, queria pensar justamente a partir dessas últimas reflexões sobre esse abate, a fala do Luca, o abjeto no cinema, né? Isso que talvez a gente dê menos atenção em termos de, quando se fala assim, saúde mental, que é o que a gente quer expelir, que a gente não quer pensar sobre, porque é o que, de algum modo, é feio e funciona como uma espécie de tabu. É o que não é nem a morte, nem a vida, é o cadáver, digamos assim. O cadáver, ele é um entre-lugar. Ele não é nem exatamente a morte, nem exatamente a vida, né? E parece que esse filme, ele lida muito com o cadavérico. A abjeção é muito explicitada no filme o tempo todo. Quando as imagens são a de um corpo bonito e saudável, isso funciona como contraste e às vezes isso funciona assim de maneira absolutamente obscena, como no caso da paixão pela carne morta do personagem do Isaac, né? E aí tem os outros entre-lugares dos outros personagens que funcionam também numa lógica esquisita, como se a própria cidade se alimentasse de uma necrofilia, né? Essa Recife, né? Essa cidade que a Dinalva falou, pô, mas Recife não é isso, pô. Recife é legal, é bonita, é erótica. É, é bonita e é erótica e é linda, né? Assim, a gente ama Recife, mas ao mesmo tempo tem isso, que é o lado podre e que a gente não quer ver, né? É engraçado que, assim, primeiro mundo, em geral, é o que consegue esconder a feiura, que não mostra as cascas, que não mostra a passagem do tempo, né? Aquela cidade é uma cidade onde o tempo passou e onde as próprias pessoas apodrecem moralmente ou literalmente, como no caso dos alguns cadáveres que aparecem ali. Os atores têm que lidar o tempo todo, e talvez aí esteja o grande golpe, assim, do artista, dele não precisar tanto da clínica, porque ele faz a sua própria clínica, que é de ter que estar o tempo todo botando a mão na merda, né? Tocando nesses lugares que são os lugares que a gente não quer tocar, sentindo os cheiros que a gente não quer cheirar, né? Talvez por aí a gente pense um caminho, então, né, da clínica para a arte através do abjeto, né, Leona? Tanto que, Marcelo, no teatro, a gente, quando vai desejar boa sorte para a pessoa, a gente deseja merda. Pois é. Merda significa muito conteúdo, muita coisa para virar, para transformar, para virar adubo, para transformar em arte, em expressão, em criatividade. Né? Merda é sinônimo de sorte para os atores. Pois é, que maravilha. Pois é, que no fim da análise nós possamos dizer também para os nossos analisandos, né, merda, né? Porque no fim das contas, merda vai haver. A questão é como que a gente vai se relacionar com ela, né? Porque a vida E não o é que vai limpinha, afinal de fazer contas. dela, né? Se você vai fazer que ela vire adubo para outras coisas, né? Muito legal, Leona. Ó, um último grande obrigado em nome aqui do nosso instituto, das pessoas que colaram aqui no encontro, pessoal que se matriculou no curso e quem veio assistir a Leona só, tá? De qualquer modo, tá todo mundo convidado para continuar a fazer o curso
E, Leona, espero que a gente possa se encontrar em breve. Eu vou falar com a Larissa, minha esposa, para a gente dar um jeito de assistir a peça. Aliás, as duas, né? Que você está em cartaz. Então, faça seu cartaz, afinal, para quem ficou até o final aqui com a gente, Leona. Também convide para as peças, porque tem Gente, gente de todos primeiro eu os quero estados aqui. agradecer, Marcelo, dizer que foi um prazer, que legal, nunca tinha feito assim esse encontro, essa conversa com esse viés aí da psicanálise, e eu acho que é muito interessante. Para mim, pessoalmente, acho muito legal, gosto muito, porque, como eu disse, eu sempre vi essa proximidade. Eu acho que a gente trabalha com o mesmo material humano, com certeza. E considero a psicanálise um sinal de evolução humana, né? Onde a gente pode se ver, se aprofundar, se encontrar com todas as questões, as merdas, né? Fazer virar outra coisa e um trabalho de cura totalmente humano. Então, eu agradeço, adorei esse encontro a partir do Amarelo Manga e poder ver um pouquinho a minha trajetória sobre esse olhar aí. E convido vocês, eu estou em cartaz aqui no Teatro Oficina, de sextas a segundas, para quem está em São Paulo ou para quem vem a São Paulo, até 1º de setembro. Essa peça é um escândalo, é uma peça maravilhosa do Nelson Rodrigues, é considerada uma tragédia mítica e considerada por muitos a obra-prima dele. Onde ele traz assim todo um universo que é exatamente, deliberadamente, o universo do inconsciente. Muitas das personagens estão mortas e são sentidas e pré-sentidas pelas pessoas que estão ali. Então, é uma peça realmente transcendente dele. Tenho certeza que vocês vão adorar. E a gente fica aqui em São Paulo até 1º de setembro e existe já o projeto da ida para o Rio, que provavelmente aconteça em novembro. Então, quem está no Rio também fica atento aí quando a gente estiver aí, também é uma oportunidade de ver. Elogio da Loucura está viajando pelo interior de São Paulo, não sei se tem alguém daí, mas é um espetáculo lindo e o livro Elogio da Loucura é um prato cheio para vocês, sobretudo. E é isso. Se alguém de vocês que está aqui na conversa um dia for me ver no teatro, nessa peça ou em outra, ou em algum lançamento de filme, alguma coisa que eu esteja, por favor, fale. Ah, eu estava lá naquela aula que você fez com o Marcelo, que eu vou adorar. Obrigada, gente. Obrigada, Ramon, pelo convite Legal junto com o demais. Marcelo. Ramon, Quando te é Oi, amo, querido. querido. Manda beijo pro Wagner. E eu vi que você tá com os Obrigado. cachorros aí. Também beijo pros cachorros também. O gato e cachorro aqui. Não, obrigado, Silêncio. adorei te ouvir, Leona. Muito, muito legal. Obrigado, Marcelo, pelo convite. E muito bacana, né? Pegar um filme e aprofundar assim, trocar, muito uma oportunidade única, assim, muito legal. Parabéns. Obrigada também. Avisa aí quando vier para Recife, né? Para a gente Ah, ir, é verdade. né? Verdade. Tomara que a gente vá para Recife. Eu Oba! adoro Galera, Recife. segue a Leona no Instagram lá, que vocês Isso. acompanham a agenda dela, que ela publica as coisas, os próximos passos, tá bom? Já. Gente, beijo. Foi muito lindo. Beijo. Obrigado, viu, Leona, pela Muito generosidade. obrigada. Sim, foi muito bom. Fiquei muito feliz. Eu também fiquei. Um beijo. Beijo, Sandra, que está escrevendo Tchau, aí. gente. Beijo. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau, obrigada. Beijo, Lê. Obrigado. Tchau.